Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui na nossa catequese, tratando ainda sobre o 9º artigo do Creio, mas agora referente ao 4º parágrafo, que vai nos dizer sobre o Papa e os bispos. E quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra, o chefe visível da Igreja. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da Igreja. E porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. Por que o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo? O Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. Por que o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? O Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja porque dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior de todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. E pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? Não, o Papa não pode errar, que quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Qual é o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Quando o Papa é infalível? O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Para que fim concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa, ela foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano. E se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege e excomungado. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? Não. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé,
mas só definiu para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus, e que por conseguinte se deve crer como dogma ou artigo de fé. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal, e estar unido a Ele de espírito e coração. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais venerandas na Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais venerandas da Igreja são os bispos. E quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, na sede que lhes são confiadas sobre a dependência do Romano Pontífice. Que é o bispo na própria diocese? O bispo na própria diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, e eclesiásticos e leigos, que pertencem à mesma diocese. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Chama-se o bispo pastor legítimo porque a jurisdição, isto é, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferido segundo as normas e leis da Igreja. De quem são os sucessores, o Papa e os bispos? O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim, todo e qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve estar unido de espírito e de coração ao próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Como deve proceder o fiel para com o próprio bispo? Todo e qualquer fiel eclesiástico ou leigo deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo, e prestar-lhe obediência em tudo o que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas? Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes, os padres e principalmente os párocos. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo o que interessa ao bem da paróquia. Meus amados irmãos, estamos encerrando aqui a catequese de hoje e peço que você reze pelo Papa, reze pelo bispo, pelos bispos do mundo inteiro, pelos nossos padres, pelos nossos párocos, e que nunca falte vocação para a nossa igreja, vocação religiosa e principalmente sacerdotal.
Que Nossa Senhora, nossa Mãe amada, possa abençoar poderosamente toda a igreja e toda a nossa casa e a nossa família também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.